minhas reflexões diárias e comuns, já aproveitando um tempo vago, um tempo livre que eu tô tendo nessa semana, lendo algumas matérias na internet sobre liberdade. E haviam vários especialistas falando diferentes pontos de liberdade, o que significa liberdade, que a liberdade estadunidense é diferente da liberdade na China, que é diferente da liberdade da Arábia Saudita, assim como também diverge da nossa liberdade brasileira. E em uma parte da matéria falava sobre o livre-arbítrio, sobre o direito e o controle que você tem sobre a sua vida, que você é livre para tomar as decisões que bem quer, que lhe achar que são as mais corretas, as mais adequadas, as mais certas, e aí vai depender muito da tua formação, da tua educação ou da sua liberdade. Mas o meu pensamento não ficou apenas sobre a parte da liberdade, mas em certa parte sim, mas no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Até onde realmente eu tenho esse controle? Pensando comigo, na minha vida, na minha experiência, na minha jornada, não sinto que eu tenha o livre-arbítrio, o direito de tomar as decisões que eu quiser na minha vida, ou de fazer as escolhas, assim como você, pois acredito que os momentos de dificuldade, os problemas, não foram escolhas nossas, mas há quem vai dizer que foi uma questão de caminhada, de história e decisões passadas. Mas será que desde lá do começo, a nossa caminhada, a nossa jornada e até mesmo as nossas primeiras decisões, elas já não haviam sido tomadas por outras pessoas? Quantas histórias eu não vejo, quantos casos eu não vejo, e até mesmo de pessoas que eu conheço que querem controlar o destino dos filhos. Uma família de médico, de certa forma, está controlando o destino das próximas gerações a seguir a mesma profissão de médico, assim como existem advogados, engenheiros, militares e até mesmo políticos. Às vezes não têm uma formação acadêmica, mas são donos de um império, empresas, e quando um se vai, tem o herdeiro, assim como os reis, o príncipe, e aí segue a toda uma linha de sucessão. Mas e nós, que não somos da linhagem real, não somos herdeiros e nem temos uma família que segue toda uma história atuando em uma determinada categoria, e nós? Às vezes parece que ficamos à mercê da boa vontade dos outros ou da sorte para que a gente possa tomar um caminho. E às vezes o caminho que a gente toma, sim, ele consegue nos dar uma certa liberdade financeira, econômica, uma estabilidade. Mas eu penso que às vezes são casos isolados apenas para serem utilizados como massa de manobra, para você poder usar como exemplo, como os coach. O coach, ele vai pegar o exemplo mais tosco que aparecer na frente e transformar aquilo na coisa mais maravilhosa, incrível e possível, que basta você ter o seu alinhamento mental, porque o seu pensamento está na frequência X, porque deveria estar na frequência alfa, que é a presença. Outro exemplo também são aquelas igrejas que pregam a prosperidade. Algumas têm até o culto dos empresários. Todas falam sobre dinheiro, porque todas querem o teu dinheiro. Assim como o coach, se você se dá o direito de ter um pensamento mais a fundo, procurando referências históricas, procurando informações não só do Brasil, mas do mundo, como ele funciona, de a quem realmente servimos, é muito necessário que exista uma classe de serviçal a quem está lá no topo, as elites. Como ultimamente está sendo falado sobre a taxação dos super ricos, a população vem se enganando, questionando ou sendo contra, sendo que em nenhum momento eles pararam para estudar realmente sobre o que se trata, ou até mesmo quem são esses super ricos. Esses super ricos representam 3% da população brasileira, que são famílias com patrimônio de 1 bilhão, 10 bilhões de reais, tendo o brasileiro mais rico, que está na faixa dos 97 bilhões de reais. Esses são super ricos brasileiros, e que alguns deles, inclusive, são políticos que estão voltando contra. E o mais louco é pensar que essas famílias, além de super poderosas, elas estão no poder mantendo que exista uma classe de trabalhadores servindo a eles. Quem limpa a casa, quem cuida
cuida dos filhos, quem dirige o teu carro, quem lava a tua roupa, quem prepara a tua comida, quem faz a tua segurança, a tua proteção, a mão de obra operária, a mão de obra prestadora de serviços. Então, às vezes, quando a gente se pergunta por que é que não está dando certo na vida, por que é que as coisas não estão fluindo, é porque é necessário que exista. E para isso dar certo, vamos acabar com a educação. Quanto menos educação, quanto menos informação, mais fácil será de manter essa classe. Mais fácil será utilizar mentiras, fake news, para conturbar todo o debate existente, fazendo com que uma parcela da população nos apoie, nos admire. Eu fico completamente abismado em saber que existem pessoas que estão defendendo o carrasco aquele que está ali com o teu dinheiro viajando de jatinho para uma festa particular, que está com o seu dinheiro dando o almoço avaliado em mais de 100 mil reais, com champanhe, caviar, enquanto muitos estão comendo ovo com arroz ou nem sabem quando será a próxima refeição. Você tem pequenas liberdades de pequenas ações diárias, mas você não tem a liberdade com a sua vida. Por mais que as pessoas falem, basta você estudar, basta você se dedicar. Como eu vi, a filha de um humorista muito famoso da década de 80, 90, que inclusive virou coach, a filha dele, alegando em uma matéria que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Fala isso pra mãe da periferia, que tem que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, gasta 4 horas para ir pro trabalho, 4 horas para voltar, um expediente de 8 a 12 horas, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, fazer comida e ainda ser uma mãe presente. Fala pra ela que ela precisa se esforçar mais, fazer um curso, fazer uma faculdade, estudar com o que tem, sendo que mal sobra dinheiro para ela poder cuidar da vaidade, mal sobra dinheiro para ela poder comprar o que os filhos realmente precisam, o básico. Talvez exista o livre arbítrio, talvez exista a liberdade sobre as nossas vidas, sobre o rumo que ela possa tomar a partir do momento que tivermos a condição suficiente de não precisar se preocupar em ter o básico. A luta diária que você vê, ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado, são de pessoas, homens e mulheres, lutando para ter o básico, lutando para ter um teto, ter pelo menos uma refeição por dia e rezando para que ninguém em sua casa fique doente. Só que para isso é necessário que haja uma mudança de pensamento. Não estou dizendo que a pessoa vai precisar estudar, pegar livros e fazer isso e fazer aquilo, não. E nem estou querendo falar como coach que você precisa virar a chavinha porque você está com o seu foco na frequência da miséria, não. O que precisa nesse momento é compreender a nossa realidade. Em qual realidade você está? Foi realmente isso que você escolheu para a tua vida? Ou foi isso que foi ofertado ou simplesmente jogado para você? Teve uma pessoa recentemente que, graças a Deus, já foi excluída do meu grupo, do meu convívio de amigos, porque uma pessoa dessa, não posso chamá-la de amigo, que dizia que isso era uma escolha das pessoas que moravam na favela, que elas escolhiam morar lá. Que na favela estava cheia de gente ruim e usou até uma palavra muito racista que eu não quero repetir, mas foi o momento que eu aproveitei essa fala tão absurda e eu disse que isso tudo é culpa das grandes famílias, dos brancos, que simplesmente com o fim da escravidão pegaram os negros e jogaram na rua, homens, mulheres, crianças, idosos, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. Pessoas e famílias que foram para as regiões mais afastadas, construíram seus barracos, tentaram sobreviver. Infelizmente, algumas precisaram acabar se marginalizando, roubando para poder levar o sustento para dentro de casa, porque ninguém queria contratar um negro, ninguém queria contratar um ex-escravo. Toda essa arquitetura, toda essa construção dos guetos, das favelas, das comunidades, é consequência da forma com que os brancos, os ricos e os poderosos se sentiam no direito de comandar a vida de outras pessoas. Se muitas famílias não têm a estrutura necessária para mudar de vida, isso foi uma herança dada, isso foi uma herança deixada pelos brancos, pelos senhores de engenho, e que existe ainda até hoje. A única coisa que mudou é que eles se atualizaram e agora estão em grandes partidos políticos dentro do governo agindo para se favorecerem. Não estão agindo pensando na sociedade, no povo, porque é necessário deixar o povo necessitado. É necessário que deixe a população sem nenhum tipo de amparo.
para que dessa forma ela possa aceitar a trabalhar em condições insalubres, com baixos salários, sem benefícios, sendo explorados, abusados, violentados pelos seus chefes, pelos seus patrões. Que liberdade é essa que você tem sobre a sua vida de aceitar certas condições como essa? Que livre-arbítrio é esse que falam, que parece que nunca existiu? Chega da pena quando eu vejo defendendo quem tá ali sugando, te roubando, te maltratando. Que vai desde o líder, do superior da empresa, até um político que age de má fé. Só que uma coisa, essas pessoas se esquecem, que um cargo, ele pode ser tirado. Uma empresa, ela pode quebrar. Um cargo político, eleitoral, ele também pode acabar, ele pode encerrar. Alguns, quando estão percebendo que o barco tá ali para afundar, eles tentam mudar a chavinha. Opa, agora eu vou pro lado do povão, agora eu vou ser o cara legal do funcionário. E às vezes isso dá certo, na verdade isso dá muito certo, porque nós temos a memória curta, nós esquecemos, e às vezes a gente tá em um desespero da vida tão grande, mas tão grande, que essas pessoas elas conseguem nos corromper com oportunidades, com dinheiro, e é sempre assim que é feito. Ter o pensamento de quem tá apoiando o carrasco é uma pessoa burra, nem sempre. Muitas vezes o carrasco percebeu que ele precisa corromper uma parte da população. Ele precisa trazer essa galera pro seu lado. E como que ele vai fazer isso? Eu já criei a miséria, eu já criei o desespero na vida delas. Então eu darei uma faísca de esperança. E se agarrando nessa oportunidade que você vê boa parte da população apoiando. Sendo que a qualquer momento esse apoio pode acabar. Diferente de um governo que trabalha em prol da sociedade, de um governo que investe em educação, em saúde e na tua segurança, militares, civis, federais, preparados, principalmente preparados a lidar com a população menos favorecida, população periférica, trabalhador. Diferente do governo atual que temos aqui no nosso estado de São Paulo, que circulou até um vídeo de uma corporação de uma determinada cidade do interior fazendo gestos daquele bigodinho lá da Segunda Guerra Mundial, queimando uma cruz à noite e dizendo que aquilo simplesmente era um procedimento da corporação, sendo que fica claro de que a polícia nada mais é do que um grupo de extermínio de pobres, de trabalhador, de corpos negros, das minorias. Aí eu te pergunto, foi essa a tua escolha de segurança? Isso tudo que a gente está passando realmente está dentro do seu livre arbítrio? Ou na verdade não passa tudo de uma manipulação que foi elaborada há muito tempo atrás, atualizada, estudada e reaplicada nos dias de hoje? Enquanto estão te ofertando as migalhas para você esquecer de toda a realidade que está acontecendo, as migalhas para você não ter uma percepção clara de como as coisas funcionam, fazem o que bem quer, tomam as decisões que bem querem, e o pior de tudo é que essas pessoas foram colocadas no poder por nós, e ano que vem faremos isso novamente. O poder não pertence ao povo, você não tem a liberdade que acredita e que pensa ter, não existe. Às vezes quando você está com um plano, querendo tomar uma decisão e as coisas não dão certo, vejo muitas pessoas falarem que, bom, poxa, isso foi o inimigo, foi a inveja. Também, existem pessoas do seu lado que não querem te ver feliz, não querem que você se dê bem. Mas as coisas também não dão certo porque é necessário que não dê certo para você. É necessário que você continue com 1, 2, 3 empregos que paga mal. É necessário que você gaste o seu tempo se locomovendo de um trabalho para o outro e que chegue no final de semana, você quer esquecer de tudo. Como já disse algumas vezes, exorcizar a semana, encher a cara, música alta, ir pra festa, extravasar, porque enquanto você tá no final de semana na festa extravasando, quem te colocou na situação que você tá, pode também estar em uma festa, mas uma festa paga com o teu dinheiro, pode estar viajando com o teu suor, pode estar comprando um jatinho novo, um super carro, uma joia, com o dinheiro do seu tempo, com o dinheiro da tua vida. E nos momentos livres, ociosos, se reunindo com outras pessoas iguais, ou pensando, bom, como que eu posso me favorecer? A liberdade sobre o que eu vou fazer na minha vida parece uma ideia tão
abstrata. O livre-arbítrio que falam que eu tenho em tomar as decisões não faz sentido, porque muitas decisões que eu acabo tomando, elas não dão certo, nem as escolhas que eu faço. Eu não vou colocar isso como destino ou que estava no plano de Deus, porque eles não são deuses, são pessoas assim como eu, que manipulam tudo, que controlam tudo para que continue servindo a eles e que eles se mantenham na posição atual e que com o tempo possam crescer, crescer e crescer. Mas enquanto eu pensar que tá tudo certo, que a vida é assim, que eu preciso me esforçar mais, nada vai dar certo. Porque pode ser que você se esforce, possa ser que você consiga ter o seu pequeno negócio, mas se você não se aliar ao outro lado, você será apenas mais um. Então pensar o que é liberdade e que a liberdade é uma coisa muito questionável, que vai de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de família, de vivência. Acredito que aí sim as coisas começam a mudar. Primeiramente, não aceitando, não aplaudindo, não permitindo. E a partir do momento que perceberem que já não conseguem mais ter o controle sobre nós, o jogo vira, as coisas melhoram. E aí sim, o Brasil vai deixar de ser um país que sempre foi a grande promessa de crescimento para crescer, usando como referência, que alguns não vão gostar, como a China. Apesar sim de reconhecer que existem falhas, assim como existem falhas nos Estados Unidos, assim como existem falhas na Europa, mas a China em poucas décadas deixou de ser um país pobre para a segunda maior economia do mundo, uma potência em inúmeras áreas. A diferença de uma nação que trabalha para o povo do que uma nação com políticos que trabalham para si. Qual seria a melhor liberdade?